Bom, então nós havíamos parado aí, né, nas equações de equilíbrio, tá certo? Alguma pergunta, pessoal? Até aqui? Então, as nossas equações de equilíbrio, né, ou equações da estática é o quê? Somatório das forças x igual a zero, somatório das forças y igual a zero, somatório do momento em torno do eixo z igual a zero. Ok? Na verdade, é somatório de um ponto, né, que está no eixo que gira em torno do eixo z, tá certo? Então, vamos lá. Bom, aí agora, né, já que nós já temos conhecimento das equações de equilíbrio, tá certo? E também nós já temos conhecimento, né? A gente já sabe determinar, vamos dizer assim, as reações de apoio de uma estrutura, sabe identificar e determinar quantas reações de apoio tem uma estrutura. A gente tem condições de determinar a estaticidade externa de uma estrutura, tá certo? Então, por exemplo, essa parte aqui da aula já é uma parte mais de sistemas estruturais, né? No sentido de que é o que está lá na imensa de sistemas estruturais, certo? Então, vejam, né, que um assunto ele está entrelaçado com o outro, tá certo? Então, o que é que ele diz aí, ó? Havendo uma racional disposição dos elementos de apoio, as estruturas, quanto à sua estaticidade, elas se classificam, né, em hipostática, isostática e hiperestática, tá certo? Então, vamos aprender essa diferença, né? E a partir daí a gente vai ter noção, né, de identificar o que é uma estrutura isostática, tá certo? Que é o objetivo aqui, né, do nosso estudo, né? A gente vai aprender a calcular as reações de apoio para as estruturas isostáticas e vocês vão entender, né, porque a gente tem condições de determinar para estruturas estáticas, ou melhor, isostáticas, tá certo? Ok? Então, só lembrando, né? A gente vai ter três reações de apoio, né? Tá certo? Ok? A gente vai ter três tipos de apoio, né? E dependendo do apoio, a gente vai ter uma, duas ou até três reações, tá certo? Então, trouxe aqui, né, aquilo que a gente já tinha visto anteriormente, assim como trouxe também, né, as equações de equilíbrio para a gente proceder aqui com a nossa análise, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, a primeira, lembre-se que a gente vai fazer o quê? Vamos apresentar, né, essa diferença, né, mostrando de forma prática aí o que seria uma estrutura hipostática, o que seria uma estrutura isostática e uma estrutura hiperestática, tá certo? Então, analisa aqui, vamos analisar essa estrutura comigo aqui, pessoal, todos, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, esse apoio aqui que vocês estão vendo, ele é um apoio do primeiro, segundo ou terceiro gênero. O que é que vocês acham aí? Alguém? Observe aqui os apoios, certo? Aqui é primeiro gênero, aqui é segundo gênero, né? E aqui é terceiro gênero. Então, primeiro gênero, a gente vai ter uma reação de apoio, certo? Segundo gênero, duas reações de apoio. E terceiro gênero, três reações de apoio. Tá certo? Então, nesse caso aqui, esse apoio aqui é um apoio do segundo gênero. Tá certo? Ok? Então, se ele é um apoio do segundo gênero, quantas reações de apoio eu vou ter aqui, pessoal? Quantas? A gente vai ter duas reações de apoio. Tá certo? Ok?
Então, vamos passar aqui a estrutura. Então, nesse caso aqui, ó, essa estrutura ela vai ter duas reações de apoio, tá certo? E a gente vai ter quantas equações? A gente vai ter três equações, né? Sempre a gente vai ter o quê? Três equações, que são essas equações que nós acabamos de elencá-las aí, né? Somatório de forças em x igual a zero, somatório de forças em y igual a zero, somatório do momento em torno do eixo z igual a zero, tá certo? Então, né, o que é que a gente verifica aí, ó? Que a gente vai ter o número de reações menor do que o número de equações, tá certo? Então, quando essa situação ocorrer, a gente vai classificar a estrutura quanto à sua elasticidade externa, né? Como sendo uma estrutura hipostática, tá certo? Do ponto de vista prático, pessoal, isso implica dizer o seguinte, que essa estrutura, ela não tem estabilidade própria, tá certo? Então, na prática, a gente não pode ter estruturas hipostáticas, né? Então, esse exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem a carga, né? O que é que vai acontecer? Quando essa carga atuar aqui, ó, eu não vou ter nada desse lado aqui que segura a estrutura. Então, ela vai rotacionar aqui em torno desse ponto, né? E ela vai vir a cair, né? Utilizando uma palavra mais popular, né? Tá certo? Então, ela é uma estrutura que não tem estabilidade própria. Ou matematicamente, né? Certo? A gente pode utilizar essa definição, esse conceito, né? De estrutura hipostática. Tá certo? Matematicamente quer dizer o quê? Que as reações de apoio dela, ela apresenta um número de reações inferior ao número das equações de equilíbrio, que no caso são três. Ok? Perguntas? Então vamos lá. Essa estrutura aqui, vamos ver se vocês captaram a ideia. Quantas reações de apoio tem aí no total? Valendo 0 pontos. Quem responde aí? 3. 3. Agora explique por quê. Como é? Agora explique por quê. Tem uma vertical. Aonde? Não, duas vertical e uma horizontal. Certo. Onde é que tem duas vertical? Vamos lá, vamos entender. Ô, meu, vou errar, você vai ver. Não, se errar, não tem problema não. Ó, na A, Hum. na B, a vertical. Pronto, vou E ter a uma. horizontal só na A. É Isso, isso? exatamente, né? Então, por isso que eu coloquei aqui as figurinhas para comparar, né? Então, aqui no ponto A, eu tenho esse apoio aqui, não é isso? Então, eu já sei que eu vou ter o quê? Uma reação horizontal e uma ação vertical, né? Aí no ponto, é praticamente a mesma estrutura anterior, só que agora eu coloquei um apoio aqui, né? Ó. Então, ele agora vai apresentar o quê? Ele vai segurar a estrutura, vamos dizer assim, né? Que seria esse caso aqui. Então, eu vou ter o quê? Um total de 3 reações, certo? Duas verticais, uma vertical em A e uma vertical em B, e uma horizontal, que no caso é em A, já que A ela vai apresentar o quê? Uma restrição ao movimento horizontal, tá certo? Então, passando aqui, ó. Ok? Então, conforme o colega falou aí, ó, a gente vai ter aqui o HA, né? O VA, tá certo? E aqui vou ter o VB. Eu estou utilizando essa notação, pessoal, tá certo? Exatamente aqui, ó. HA faz uma referência o quê? A horizontal, tá certo? No ponto A, tá bom? Já para vocês ir se habituando. E VA, né? Vertical no ponto A, tá certo? E, né? VB vertical no ponto B. E por aí vai, tá bom? Então, nesse caso aqui, quantas reações de apoio a gente vai ter? 3, né? E nós teremos também, né, 3 equações de equilíbrio. O número de equações nunca vai mudar, né? Sempre será 3, tá bom? Então, nesse caso aí, pessoal, quando a gente tiver o número de reações que seja igual ao número de equações, a gente vai dizer que essa estrutura é uma estrutura isostática, tá certo? E aí ela vai apresentar o quê? Estabilidade própria, tá certo? E esse tipo de estrutura, né, que nós vamos ver na sequência, que nós vamos aprender o quê? A determinar as reações de apoio, que seria nosso objetivo final da nossa aula de hoje, né? Para que posteriormente, né, na nossa última aula, né, teórica, que eu falo assim, a gente aprender a determinar os esforços internos, tá certo? Então, mas deixa isso aí assunto
de outra aula. Deixa para a próxima semana, ok? Então, voltando para cá. Então, nesse caso aqui, ó, essa estrutura, a gente vai dizer que ela tem estabilidade própria, né? Então, lembra do exemplo anterior, né? Que se eu tirar aqui esse apoio, quando a força aqui atuar, ela não vai ter estabilidade, ela vai cair, né? Já nesse caso aqui não, né? Ó, o que é que vai acontecer? Esse apoio aqui, né, vai fazer com que a estrutura, juntamente com o outro, obviamente, né, vai fazer com que a estrutura ela apresente estabilidade, tá certo? Então, como consequência, né, vamos dizer assim, o que é que vai acontecer? Ela vai reagir aqui no ponto B, né? Então, vai surgir aqui uma reação de apoio, que a gente chamou ela aí de VB. Tá bom? Ficou claro, pessoal? Todo mundo entendeu? Sim. Então, vamos para a próxima. Douglas já acertou a primeira, essa aqui. Vamos ver se vai aparecer outra pessoa. Essa daqui, pessoal. Quantas reações de apoio tem? E aí? Ninguém? Vamos lá, pessoal. Não tem medo de errar, não. A ideia agora é errar mesmo. É errando que se aprende. Douglas falou, beleza, acertou, mas outra pessoa que puder falar aí, não é obrigado a acertar, não. A gente está aqui para aprender, tá certo? Olhe para a imagem, ó. Tá certo? Ó, esse apoio aqui, ó, aí no ponto A, ele se assemelha com qual das figuras? A gente só tem 3 aí. Os desenhos, eles estão, pelo menos na minha concepção, os desenhos eles estão bastante ilustrativos, bastante claros. Dessas 3 figuras aqui, qual que se assemelha aqui, esse apoio? A primeira aqui, a segunda ou a terceira? Tô com medo de errar aí, viu? É não. A terceira, homem. É a terceira, né? Tá muito claro isso aí, pessoal. O povo não responde com medo de errar aí. Não tem. Não faz medo, não. Pode tirar isso da cabeça de vocês. O objetivo nosso aqui é errar. Né? E naturalmente, né? Vamos dizer assim, aprender com esses erros. Se ninguém errasse, pessoal, a gente fechava a faculdade e ficava todo mundo em casa assistindo filme. Se a pessoa não errar, é porque ela sabe tudo, né? Se sabe tudo, porque o cara vai estar perdendo tempo na faculdade. Tá certo? Então, tem isso aqui não. A ideia é essa mesmo. Então, isso aqui, ó, seria esse exemplo aqui, né? Ó, esse apoio aqui, ó. Tá certo? A diferença é que ele tá, vamos dizer assim, invertido, né? Então, isso aqui é o quê? É o engaste, pessoal. Tá certo? Essa estrutura aqui, ela vai apresentar 3 apoios. Ou melhor, 3 reações de apoios, né? Então, o que é que vai acontecer? Ó? A gente vai ter aqui a reação horizontal, né, em a reação vertical, e vai ter um momento aqui, ó, por exemplo, essa força ela vai causar esse movimento aqui, né? Ó. Só que o engaste ele vai impedir que essa estrutura ela gire. Então, ela vai apresentar uma força reativa aqui no sentido contrário. Tá certo? Então, seria outro modelo, vamos dizer assim, né?
de estrutura isostática, né? Já que a gente tem o quê? 3 reações de apoio e 3 equações, tá certo? Então, isso aqui seria o quê? Outro exemplo de estrutura isostática. Ela também tem estabilidade própria, né? Isso aqui é um exemplo, é um modelo, pessoal, de uma viga em balanço. Você já deve ter visto aí marquises, né? Então, a marquise é um exemplo aqui, ó, de uma estrutura que está em balanço. Ela tá o quê? Vamos dizer assim, ela está na ponta dela, não tem nada segurando, né? Não tem nenhuma reação. O que é que vai estar segurando ela? É aqui o engaste. Porque quando a força atuar aqui, ela não vai tender a girar, né? Mas se a gente não engastar ela aqui, se ela não tiver essa concepção estrutural, ela vai rotacionar e ela não vai ter estabilidade própria, né? É aquele nosso primeiro exemplo lá, né? Vamos voltar aqui, só para a gente ver. Por aqui, né? Ó. Ela impede aqui o movimento vertical e o movimento horizontal. Mas quando essa estrutura aqui, essa carga, ela atua aqui, ela vai tender a girar e aí ela não tem estabilidade, né? Mas aí se a gente engastar, se a gente chegar nessa situação aqui, aí ela vai apresentar estabilidade. Então isso aí seria outro modelo de estrutura isostática, tá certo? Isso aí é conhecido como uma viga em balanço. Então, nesse caso aqui, só para complementar, aqui a gente vai ter uma viga biapoiada, tá certo? Ela está apoiada em 2 apoios, ok? E aqui a gente tem uma estrutura, né? A gente tem uma viga apoiada em apenas um apoio que não tem estabilidade própria. Então, sigamos aqui com a nossa análise. Agora, essa estrutura aqui, tem quantas reações de apoio, pessoal? Quatro. É quatro. Por quê? Que tem 2 vertical, um horizontal e um movimento de rotação. Isso, exatamente, né? Então, além daquela... a gente tem a mesma estrutura anterior, né? Na verdade, a gente, na ponta aqui, o que foi que aconteceu? A gente colocou aqui um apoio, né? Então, agora a gente vai ter o quê? 4 reações de apoio, tá certo? Note aqui, 4 reações de apoio, né? As 3 que a gente já tinha anteriormente aqui, né? Uma horizontal, uma vertical, uma reação momento. E aqui agora apareceu outra reação vertical, no caso aí, tá certo? Então, agora a gente tem o quê? 4 reações de apoio, tá certo? Então, a gente vai ter a seguinte situação, ó. O número de reações de apoio, ele vai superar agora o número de equações, né? Já que a gente só tem 3 números de equações, tá certo? Então, nesse caso, para essa situação, pessoal, a gente vai ter uma estrutura hiperestática, tá certo? Então, só com as equações da estática, a gente não consegue resolver essa estrutura. Né? Por quê? Porque a gente só tem 3 equações. Estão lembrados lá de matemática, né? A gente vai ter o quê? Um sistema com duas... se eu tiver um problema com uma equação com 2 incógnitas, né? Eu vou ter que ter o quê? Um sistema com 2 equações para encontrar essas 2 incógnitas, né? 3 incógnitas, a mesma situação, tá certo? Eu vou ter o quê? Eu vou ter que ter 3 equações. Então, a gente aqui, pessoal, no nosso curso, a gente aprendeu até aqui, né? Apenas o quê? 3 equações de equilíbrio, que são essas equações que aí estão ilustradas, né? Então, a gente só tem condições de resolver, de achar essas reações de apoio para estruturas isostáticas, tá certo? Então, no caso dessa estrutura aqui, a gente não tem como, né? Porque a gente vai ficar com um sistema indeterminado, né? A gente sempre vai ficar faltando uma equação para resolver uma quarta incógnita, tá certo? Aí só no caso do curso de engenharia, né, que tem nas outras disciplinas de análise estrutural, é que vai se aprender outros métodos, né? Tem outros artifícios, né? Outros conhecimentos que envolvem outras disciplinas, né? Além de mecânica, de análise estrutural, de resistências materiais, que vai fazer com que nós tenhamos condições de resolver essas equações. Tá certo? Aí, no caso de estruturas
hiperestáticas, né? Elas também têm estabilidade própria, né? Tem o costume, o pessoal, dizer que ela tem, vamos dizer assim, é uma superestabilidade, né? Vamos dizer assim, que ela apresenta mais estabilidade do que uma estrutura isostática, né? Aí, no caso, né, da estrutura hiperestática, né, a gente vai calcular o grau de hiperelasticidade, tá certo? A gente pode ter o quê? É uma estrutura com grau 1 de hiperelasticidade, que vai ser dado em função do número de incógnitas, que vai faltar, vamos dizer assim, para a gente resolver. Então, por exemplo, como é que a gente vai determinar isso? O grau de hiperelasticidade, a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar o número de reações de apoio, que no caso aqui são 4, e vai subtrair de 3, né, que são o número de equações de equilíbrio. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai ter uma estrutura, tá certo? Hiperestática, né? Cujo grau de hiperelasticidade vai ser igual a 1, tá certo? Ok? Então, porque a gente tem 4 reações de apoio, né? E a gente vai ter 3 equações de equilíbrio. Então, 4 menos 3, 1. Então, essa é uma estrutura hiperestática com grau de hiperelasticidade 1, tá certo? Ok? Seguindo aqui, ó. Então, para finalizar, essa estrutura aqui. Quantas reações de apoio? Agora todo mundo já sabe, não tem mais nem graça da brincadeira, né? Não são três. Agora não quero que eu explique, não. Oi? Não são três. Não, São duas. não. 4. Eu vou chutando aqui. Não, não chuto, não. A menina disse aqui que é 5. São 5. Então, sim, que agora explique. Elisandra. Puxa. Por que 5? Identifica aí pra gente. Onde é que tem 5 aí reações? Exatamente, né? No engaste, a gente vai ter as três reações: horizontal, vertical e o momento, né? E aqui a gente tem o apoio do segundo gênero. A gente vai ter mais duas, uma horizontal e uma vertical, tá certo? Então, nesse caso aqui, ela é uma estrutura o quê? Hiperestática, tá certo? E o grau de hiperelasticidade vai ser quanto? O grau de hiperelasticidade será 5, ou será 2, né? A gente vai pegar o quê? O grau de hiperelasticidade vai ser dado, né, pelo número de reações subtraído pelo número de equações. 3 vai ser igual a 2. Então, isso aqui foi essa nossa parte aí relativa à estaticidade externa da estrutura. Pessoal, perguntas? Nenhuma pergunta? Beleza. Então, a parte teórica da nossa aula
já foi, tá certo? Vamos agora fazer os nossos exercícios, tá certo? Tem 4 exercícios para fazer, tá certo? No que consiste, vou explicar geral aqui, de modo geral, esses exercícios. O princípio é o mesmo dos exercícios, tá certo? Vai mudar, vai ser só... Não é nem a estrutura, que a estrutura vai ser a mesma, vai ser o carregamento, ok? Nota que a gente tem o quê? Uma viga, né? Bia apoiada, tá certo? A gente tem uma carga concentrada aqui, né? De 50 kN. Aqui a gente tem as dimensões da viga, né? Então, ela vai ter um comprimento total de 3 metros, tá certo? Então, já cotei ela todinha para a gente não ter problema com relação às dimensões. Então, aí, qual o objetivo aí, galera? É determinar, certo? Calcular as reações de apoio, tá certo? Para isso, a gente vai utilizar o quê? Aquelas nossas 3 equações, tá certo? Somatório de forças em x igual a 0, somatório de forças em y igual a 0, e a somatório do momento, né? Em qualquer ponto aí, igual a 0, tá bom? Então, a estrutura está em equilíbrio. Então, se eu fizer o momento em qualquer ponto aí, ó, esse momento resultante tem que ser igual a 0, tá certo? Essa é a nossa primeira análise. Então, note que é uma estrutura o quê? Isostática, né? Certo? A gente tem quantas reações de apoio aí? 3, não é isso? A gente vai ter aqui, ó, certo? O HA, né? A força horizontal em a força vertical em A, e aqui a gente vai ter a força vertical em B, tá certo? E é exatamente esses 3 valores que nós iremos determinar, tá certo? Então, deixa eu voltar aqui para eu mostrar mais uma coisa importante. Note que aqui a gente tem né? E vai ter o eixo, né? Os eixos. Então, vertical aqui em Y e vertical aqui em X, tá certo? Então, peguem os seus caneta e papel aí, que eu vou fazendo aqui, certo? E vocês vão fazendo aí. Esse primeiro exemplo é muito, esse nosso primeiro exemplo é muito fácil mesmo. Então, escolhi de forma proposital, né, exatamente para a gente ir pegando aí o macete aos poucos. Eu acredito que vocês não terão dificuldade, né, que vocês fizeram muito exercício, né, relativo a essa decomposição de forças. Então, a gente já fez o diagrama de corpo livre, né, onde a gente identificou as forças, né, a força conhecida aqui seria o quê? A carga aqui, né, de 50 kN, tá certo? E as forças desconhecidas, né, no sentido de que nós iremos encontrar iremos calcular, né, estão representadas aí, né? Então, em A, a gente vai ter uma reação horizontal, que a gente chamou de HA, né? E uma reação também vertical, né? Que a gente vai chamar de VA. E em B, a gente vai ter apenas VB, né? Então, note que essa seria, né? Em resumo, seria o diagrama de corpo livre aí dessa estrutura. Mas, antes de nós procedermos com qualquer cálculo, eu queria fazer uma pergunta. Olhando aí para a figura, pessoal. Qual é o valor de HA? Vocês conseguem identificar? Vamos tentar responder essa questão sem fazer cálculo. Olha para a figura aí. HA vale quanto? Vamos lá? Alguém? Quanto é que vale VA e VB? Olhando assim para a figura, vocês não conseguem identificar, não? A gente tem a única carga aí atuando na viga.
tá certo? E aí ela vai estar atuando exatamente no meio aí do vão da viga, né? Ó. Isso aqui está exatamente no meio, tá certo? A 1,5 m e a 1,5 m. O que é que vai acontecer? Essa força, ela será o quê? Cada apoio desse, né, receberá o quê? A mesma quantidade de carga, né? Essa força, ela será dividida de forma igualmente para cada um desses apoios, tá certo? É igual o pessoal faz aquela analogia, né? Tipo, do balanço, né? O pessoal tá balançando. Se as pessoas tiverem a mesma massa, ok? E eles tiverem a mesma distância, né? O balançadeiro vai ficar em equilíbrio, né? Certo? Ele não vai nem para cima nem para baixo. Então, o pessoal usava muito o exemplo do interior, que o pessoal carregava a água em lata. Acho que hoje não sei se isso ainda é feito, né? É o que acontecia. O pessoal pegava um pedaço de madeira, né? E colocava no balde, na lata, seja lá, tá certo? E é o que acontecia. Se você conseguisse colocar o balde ali exatamente no meio do pedaço de madeira, então cada pessoa iria iria suportar exatamente metade do peso da lata com água, né? Mas se por acaso a lata tivesse mais próximo de uma pessoa, ela iria receber o quê? Mais peso, tá certo? Então, fazendo essa análise aí, olhando para a figura, sem fazer nenhum cálculo, quanto equivale VA e quanto equivale VB? Exatamente, né? No caso aí, ó, VA e VB, a gente vai pegar esses 50 aí, né? Vamos dizer assim, vai dividir, né? Cada apoio desses vai exatamente suportar metade da carga aí que essa estrutura está sendo submetida. Se ele tivesse aqui 1 cm aqui para o lado, aí já ia ser diferente, né? Se ele tivesse para o lado direito aqui, quem que iria receber a maior carga? VB, tá certo? Ok? Então, sem fazer nenhuma conta, né? A gente chegou a essa conclusão, ok? Aí, para complementar, né? A gente já achou a gente já encontrou 2 dos 3 resultados que nós estamos procurando, tá certo? No caso H, vale quanto aí, pessoal? Ninguém? Isso, vai ser 0, né? Agora explique. O que vai ser 0? Eu vou explicar aqui, mas não sei se está certo, não. Porque ele não está recebendo nenhuma carga no sentido horizontal. Exatamente. Então, note que a força ela é uma reação, né? Para ter uma reação, tem que ter uma ação, né? Então, se não tem nenhuma ação, também não terá nenhuma reação. Ou seja, HA vai ser igual a 0. Tá certo? Ok? Então é isso. Mas vamos formular esse problema para a gente começar a resolver os outros. Esse a gente resolveu sem fazer nenhuma conta, né? Mas se nós fôssemos formular, como é que a gente ia fazer? Ó? Eles vão fazendo aí também, tá certo? Vou fazendo aqui no meu papel. Então, primeiro a gente faz o quê? Ó? Somatório de forças em X vai ser igual a 0. É isso? Aí a gente vai adotar um sentido como sendo positivo. No caso, geralmente a gente adota o quê? Da esquerda para a direita.
Tá certo? Então, eu vou ter o quê? HA igual a zero. Só tem, nessa estrutura aí, não tem mais nenhuma força horizontal além de HA, né? Então, o somatório da força em X vai se resumir a HA. Então, conforme a gente já deduziu, HA vai ser igual a zero. Não é isso? Aí vamos fazer agora, ó, somatório de forças em Y igual a zero. Aí a gente vai colocar aqui, ó, que as forças que estão atuando para cima são positivas. Quais são as forças que a gente vai ter aí atuando para cima, pessoal, na estrutura? Quais forças, pessoal? Em Y. Olhe para a figura. VA e VB, Positivo ou negativo? positivo. Então, a gente vai ter o quê? VA mais VB. O que mais? Menos 50, né? Ó. 50 está na vertical e está para baixo. Então, a gente vai ter o seguinte. VA mais VB menos 50 igual a zero.